E o presidente Lula declarou num evento de celebração da abertura de 500 novos mercados para o setor agropecuário entre 2023 e 2025, que na política erros devem ser tratados com a identificação imediata do responsável. Quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. O sucesso do político é ele, a hora que tiver uma coisa errada, ele tem que anunciar um culpado imediatamente. Mas quando as coisas dão certo, você não pode correr para o abraço sozinho. Por quê? Porque o acerto das coisas que estão acontecendo no Brasil, ela se deve ao aprendizado que nós tivemos ao longo de muitos anos. Bom, em um evento do Conselho de Participação Social, Lula comemorou que, além de reduzir tarifas, o Donald Trump retirou as sanções da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, mas parece que ele se confundiu, ele teve um probleminha para pronunciar a lei Magnitsky. E depois do tarifaço, eu já tive 3 reuniões com o presidente Trump, e nessas 3 reuniões a gente conseguiu ganhos para o Brasil em todas elas, inclusive com a parte da redução da taxação, e a coisa mais importante que foi tirar o nosso ministro Alexandre de Moraes da lei linguística dele lá, que é uma lei que pune pessoas. Olha, nem eu consegui pronunciar, Piotr, aí. Como é que ele chamou? Linguística, parece. Linguística. Daqui a pouco vai começar a estocar vento também, né? Porque na economia ele já fez o governo dele parecer-se com Dilma Rousseff. Bom, eu posso só voltar a um ponto anterior? Ele diz assim, claro, que precisa identificar o responsável. Quem é o responsável, então, o Caut trouxe aqui as informações pelo déficit bilionário nas estatais? Precisa apontar logo. Porque se ele quer correr para o abraço dizendo que foi ele que tirou a Magnitsky, né, como ele não pronunciou, então precisa apontar o responsável pelo déficit das estatais. Pela ineficiência dos programas sociais, que ele só aumenta e não tem porta de saúde. Quem é o responsável? Porta de saída, perdão. Quem é o responsável, presidente? Se não o senhor mesmo. Do resto, o Lula é a Dilma. É isso. Acho que a melhor definição do governo Lula ele é a Dilma. Ele dilmou de vez mesmo em tudo que você possa imaginar. Não tem mais nenhuma preocupação com absolutamente nada. O Lula nunca teve preocupação com absolutamente nada que não seja com a sua própria imagem. Ele ainda acredita que foi ele que fez o primeiro governo dar certo, foi o Palocci, que depois não tem a menor chance de ser ministro novamente, e que seguiu o ideário e a cartilha do governo de Fernando Henrique Cardoso com aumento de superávit primário, né, preocupação com as contas públicas, tudo que não tem agora. E no segundo foi a China crescendo e o consumo de commodities, que também não vai voltar, a China crescendo 15%. Agora, quando não tem nada disso, o que nós temos? Um país completamente endividado e ineficiente. E ele acha que foi ele que tirou. Bom, a questão da Magnitsky, ou Linguistic, que sei lá o que ele disse aí, esse é um problema que obviamente tem implicações no Brasil, mas ele precisava responder quem é que causou esse estrago nas estatais que vieram de superávit do governo Bolsonaro. É curioso que ele passou os 3 anos culpando o governo Bolsonaro, tudo de ruim que ele não conseguia resolver. Ele está há 3 anos, exatamente, Paula. A culpa é dele, só dele. Até porque antes você tinha um superávit nas contas públicas, agora tem déficit. Antes você tinha estatais eficientes, agora você tem todas elas com rombos bilionários. A Esther Dweck vem com essa história de patrimônio público, é sempre essa conversa do PT, né? O déficit é dos brasileiros, as estatais não mais, né? Porque elas foram todas tomadas por cabide de emprego do governo Lula.